Polícia impediu manifestação em alguns pontos da cidade e província de Maputo. Governo começou hoje a pagar compensação aos transportadores de passageiros. SADC prorroga até pelo menos agosto a missão da SAMIM em Cabo Delgado. Boa noite. Houve focos de manifestação em alguns pontos da cidade de Maputo. A população colocou barricadas nas ruas, incendiou pneus e atirou pedras contra viaturas. A polícia interveio para repor a ordem. Não há rostos, apenas houve uma convocação para a manifestação contra o alto custo de vida. Nas primeiras horas desta quinta-feira, tudo esteve calmo, mas depois das 8 horas, em alguns pontos houve agitação. No bairro Luís Cabral, na cidade de Maputo, os moradores incendiaram pneus na Estrada Nacional número 4, colocaram barricadas e atiraram pedras contra viaturas. Começou a ver que impedimento de os carros passarem, que mandavam-se pneus para o meio da estrada, queimavam-se pneus, atiravam pedra para os carros, até alguns os carros não conseguiam passar. Outras até umas bombas que iam para Matolas, chegou de virar, voltar para a cidade porque não havia maneira de passar. E a agitação tinha uma explicação. E a população está a tentar, se o governo não pode ouvir. Está a ver essa vida que estamos a levar agora. Criança completa 10 anos não sabe comer batata. Só está a comer mandioca porque óleo está caro. Você trabalha doméstico, você recebe 4.000 meticais. Chapa está quando? Não resolve. Então a população estão a tentar, se o governo não pode ouvir, porque o governo como come bem, não tem nada a ver, mas o governo tem que saber de que é governo por causa de população. Para tu veres que aqui na estrada está assim, é por causa das coisas que estão muito caras. Nós já não estamos a aguentar mais. Óleo está 1.000 e tal. Batata, para eu comer batata, é muito difícil. Eu estou cansada, por isso estou aqui na estrada para resolver. Estou cansada, eu não quero saber. Nesta zona, a manifestação condicionou temporariamente a circulação de viaturas. E foi preciso a intervenção da polícia para garantir a mobilidade de viaturas. Algumas tiveram mesmo que ser escoltadas. Para dispersar a população e evitar que a situação tomasse outras dimensões, a força policial disparou para o ar e lançou gás lacrimogéneo. No meio da confusão, houve detidos acusados de criar desordem. Os agentes da PRM entraram também para o interior do bairro e de casa em casa recolheram pneus. A polícia da República de Moçambique ficou no local de plantão para abortar qualquer tentativa de manifestação e a situação voltou à normalidade. Em Matazine, ainda na capital do país, a polícia também recolheu pneus por entender que são instrumentos de desordem. Nesse momento em que o país está a atravessar, presumimos nós que não estão para serem comercializados, como vês. São pneus reciclados, já estragados, que nós, a polícia, presume que esses pneus estão para mais serem usados para as manifestações. Então estamos a ordenar ao proprietário para remover todos os pneus para um sítio seguro, para que não possa se criar essa onda de criminalidade. Mas não houve agitação em todo o lado. Em algumas avenidas, ruas e nos terminais de transportes de passageiros da capital do país, o ambiente esteve calmo. A situação é essa que estamos a ver. Aqui não tem chapas, aqui as chapinhas pequenas, só tem mais bombos. Mas bombos é que estão a ajudar, mas estamos aí, vamos andar com o dia, não vamos parar por causa disso. Nós temos compromisso. Há poucos carros. Poucos carros mesmo. Sim. Assim estou à espera do carro para a Costa do Sol. Sim. E como é que está a situação? Não está bem, posso dizer assim, não está bem, é verdade.
Para os munícipes, o ambiente esteve calmo, mas para os poucos transportadores que se fizeram à estrada, o dia era atípico para o negócio. Pelo menos eu fui um dos primeiros a acordar. De manhã havia muita carência de pessoas. Para você arrumar a viatura, não tenho como trabalhar. Essa manhã eu fui abastecer 500 meticais, só deram-me 5 litros. Como é que é de trabalhar? Não tem como, sem passageiro não há como. Quando há movimento, dá para entuchar, conseguimos fazer alguma coisa, mas sem passageiro não há como. O mesmo cenário assistiu-se no Zimpeto e Albazine, por onde a nossa equipa de reportagem passou. Ao cair da tarde, a manifestação chegou à Praça dos Combatentes. A polícia disparou e lançou gás lacrimogéneo contra os vendedores informais. Ninguém sabe explicar o motivo. As cidades de Tete, Pemba, Inhambane e Beira também estiveram calmas sob forte contingente policial. Algumas escolas da cidade de Maputo estiveram fechadas por medo de manifestações. Houve também estabelecimentos comerciais que não abriram as portas. A imagem é consequência de uma convocação de suposta manifestação geral que afugentou os atores da educação. Só vieram poucos alunos. Os professores não estão. A falta de transporte foi um dos motivos que fez com que a maior parte destes não se fizesse presente à instituição de ensino. Com alunos do lado de fora, a escola secundária Francisco Manhanga, por exemplo, não funcionou esta quinta-feira. Não vamos ter aulas. Íamos ter um teste hoje. Na Manhanga, não houve aulas, mas não se pode dizer o mesmo em relação à escola primária do Alto Maé, que lecionou mesmo com um número reduzido de alunos que lá estiveram. Pese embora não seja só uma turma, são 2 turmas. Ou seja, houve necessidade de juntar os alunos na mesma turma pelo fato de serem poucos. Ainda assim, houve carteiras vazias. Em condições normais, no primeiro turno temos 750 alunos, mas até nesse momento temos 250 alunos. Desses alunos, cada sala tem mais ou menos 40 alunos, e dividimos, temos 3 turmas da 7ª e temos 3 turmas da 6ª. No Alto Maé não havia alunos, mas cenário contrário viveu-se na escola secundária de Lhanguene, onde os professores é que faltaram. Neste momento nós devíamos ter aqui 25 professores, só estão 7, então os restantes não puderam chegar. O que criou sobrecarga nos 7 professores que estiveram a trabalhar. Amanhã em tarde desta quinta-feira, de longe se parecia com um dia útil de semana. As avenidas na zona comercial da Baixa da cidade de Maputo estiveram vazias. Muitos comerciantes mantiveram os seus estabelecimentos encerrados. Muitos comerciantes tiveram medo, de vir aqui. As que não quiseram manter suas portas fechadas não ganharam muito. Comparativamente aos dias anteriores, nós não vendemos quase nada. Os munícipes já antevêm as consequências. Nem quero imaginar quantos milhões o Estado há de perder hoje. Por isso, há quem apele. Eu acho que o governo tem que sentar mesmo e pensar no seu povo, não é? É o que tem que fazer. E esta noite o ambiente continua calmo, pelo menos na cidade de Maputo. Vamos agora em direto à Avenida Guerra Popular, na cidade de Maputo, ao encontro do jornalista Afonso Chave. Chave, a Guerra Popular é um ponto que normalmente registra agitação. Pois, Isaura, muito boa noite. De facto, normalmente esta zona registra alguma agitação. Neste exato momento, está aqui a haver uma agitação. Vou pedir ao Abdul Manhissa para que mostre aquele lado. Isto é o extrato daquilo que acontece a cada vez que chega aqui um chapa ou um autocarro. Lutam todos para poder aceder aos chapas, vão a diferentes destinos
na cidade e também na província de Maputo. Na verdade, há alguns trabalhadores, os mesmos que decidiram hoje sair à rua para fazer as suas diversas atividades. O que está a acontecer é que neste momento não estão a ter acesso ao transporte. São várias pessoas que estão aqui há muitas horas. Passamos, antes de chegarmos cá, a algumas terminais como a Praça dos Trabalhadores e também a paragem de ferroviário. Entretanto, não há pessoas naquele lado. Parece que todas decidiram vir cá à Guerra Popular e o que sucede é que, além este é o único chapa que vemos aqui desde que cá chegamos há mais ou menos 30 minutos e os particulares é que tem sido a solução encontrada pelos passageiros que se encontram aqui. Como está a dizer um dos passageiros ali, há espaço aqui para que haja inflação dos preços normais. Vamos agora conversar com um dos passageiros. Muito boa noite, primeiro o seu nome. Há quanto tempo é que está aqui à espera do chapa? Boa noite, obrigado. Aqui é o Jaime. Há quanto tempo está à espera do chapa aqui? Já estou quase há 2 horas de tempo aqui. Saiu do serviço e... Sim. Okay. E de manhã como é que fez para chegar à cidade? Eu sempre faço turno, entrei ontem, assim estou a sair aqui. Pois. Muito obrigado. Vimos então o Jaime que entrou ontem ao trabalho e hoje não tinha opção, tinha mesmo de regressar a casa. O que está a suceder é que está há 2 horas à procura de um transporte para chegar a Mozal, sua zona de residência. Como mostra Abdul Manhissa, há aqui uma fila enorme de pessoas, entretanto não há transporte para que possam chegar a casa. Dizíamos nós que os autocarros esses quase não aparecem, os chapas muito menos e a salvação tem sido, portanto, os carros particulares que fazem de tudo para ajudar, os que podem, e outros não podem ajudar e acaba sendo esta a situação que se vive. Muitas pessoas, não, nem tanto por aquilo que é o normal daqui da Guerra Popular, mas as poucas que cá se encontram não estão a ter acesso ao transporte público para chegar às suas zonas de residência. Isaura. Obrigada, Afonso Chave, a partir da Guerra Popular na cidade de Maputo, a relatar o ambiente que se vive esta noite, depois das ameaças de greve, pelo menos ao nível da capital do país. O governo começou hoje a pagar as compensações aos transportadores de passageiros em Maputo. O executivo diz que vai pagar 90 milhões de meticais em 2 meses. A 4 de julho corrente, a paralisação do transporte de passageiros levou o governo e a Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários a reunirem-se de emergência. Os resultados já estão à vista, segundo a Agência Metropolitana de Transporte de Maputo. Onde explicamos a fórmula de cálculo dos valores de compensação, os critérios que nós utilizamos, e assinamos um memorando de compromisso para fazer a atribuição desses valores que já foram aprovados. E isso, portanto, começou, é tudo por transferências bancárias, e isso começou já no dia 2. Estamos a falar qualquer coisa como 90 milhões de meticais. A fórmula teve a ver com o diferencial do preço do combustível, desde o primeiro aumento até agora. Não é? Teve a ver com o tipo de veículo e do consumo de cada veículo. Para a FEMATRO, o processo de pagamento vai abranger todas as cooperativas e associações de transportes devidamente licenciados. Agora temos a maior parte dos transportadores, refere-me aos minibuses de 15 lugares e de 26 e 30 lugares. A associação, por sua vez, recolhe esses dados todos, vai chegar à FEMATRO. A FEMATRO vai confirmar, é preciso ficar claro que nós precisamos de confirmar nas entidades licenciadoras que realmente aquela matrícula corresponde àquele número da licença e está em dia. E daí a FEMATRO canaliza para efeitos já de pagamento. Entretanto, Castigo Inhamane garante que nenhum transportador será excluído do processo e apela aos não licenciados a regularizarem a sua situação. Aquele que está em situação irregular, primeiro vamos lhe encaminhar para a regularização. Depois da regularização, vai receber. Este processo é preciso revisar. Não exclui ninguém, desde que esteja a fazer transporte. A missão da SAMIM vai continuar em Cabo Delgado até pelo menos meados de agosto
mês em que será conhecida a decisão final. Amanhã seria o último dia do mandato da Força Regional no país. A troika da SADC e o presidente do órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança estiveram reunidos de forma virtual esta quinta-feira. O órgão regional esteve a discutir o terrorismo em Cabo Delgado, num contexto em que os ataques continuam e o mandato da Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SAMIM, termina esta sexta-feira. Tendo em conta que a Cimeira da SADC reunir-se-á na República Democrática do Congo no próximo mês, a troika da SADC achou que nós tivéssemos a autoridade de tomarmos uma decisão em nome da Cimeira Plena. E é com este objetivo que nós reunimos-nos hoje para definirmos uma medida para que a SAMIM continue a operar dentro do quadro legal da SADC. E para que a SAMIM continuasse a operar dentro do quadro legal da SADC, a troika decidiu estender o tempo das suas atividades em Moçambique para depois de 15 de julho. A decisão definitiva sobre uma possível renovação do mandato, que tem sido trimestral, será conhecida em meados de agosto, na cimeira ordinária dos chefes de Estado e de Governo da SADC. Como uma única família, tomamos uma decisão profícua e um passo decisivo para prorrogar o mandato da nossa missão em Moçambique, para continuarmos a sustentar os ganhos que foram materializados para esta missão até aqui. A troika da SADC entende que a paz e segurança são fatores cruciais na integração regional. Na cimeira extraordinária virtual participaram, além do presidente da República, Filipe Nyusi, e do presidente da SADC, Lázaro Chakwera, o secretário executivo da mesma organização regional, Elias Magotes, e o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, que dirige o órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança. Estiveram também o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e a presidente tanzaniana, Samia Suluhu, entre outros responsáveis. A primeira-dama da República doou mais de 100 toneladas de produtos diversos aos deslocados em Cabo Delgado. O donativo de Isaura Nyusi foi recebido pelo governo provincial. Além de cerca de 110 mil toneladas de alimento, este donativo que a primeira-dama oferece aos deslocados dos ataques terroristas em Cabo Delgado é resultado de uma contribuição de todo o país. Queremos, em nome das famílias deslocadas, deixar o nosso muito obrigado, Mamãe Isaura Ferrão Nyusi, pela solidariedade, pelo carinho e calor que nos traz nesta vossa visita. Então aqui, todas as províncias, desde o Niassa, Tete, Nampula, Sofala, Manica, Inhambane, Gaza e Maputo. Todas essas províncias participaram neste movimento lançado pela primeira-dama da República de Moçambique para ajudar aos deslocados dos ataques terroristas. Havendo esta impreterível necessidade, com o apoio dos nossos parceiros de cooperação, viemos com devida vénia demonstrar a nossa solidariedade e irmandade para com as populações deslocadas da região centro e norte da província de Cabo Delgado, vivendo em situação difícil. Esta situação mexe com a sensibilidade de qualquer um, por isso estamos aqui hoje para prestarmos o nosso apoio, doando produtos de primeira necessidade e bens não perecíveis avaliados em cerca de 110 toneladas e 816 quilogramas provenientes de todas as províncias do país. A nossa intenção é estender a mão caridosa e solidária de modo a aliviar o sofrimento dos nossos irmãos e compatriotas. Hoje faremos uma entrega simbólica na esperança de que, com este gesto,
seja possível minorar a aflição material e, por outro lado, o sofrimento emocional causados pelos malfeitores às nossas famílias. Este donativo da Primeira-Dama da República surge numa altura em que a província de Cabo Delgado está a registrar uma nova onda de deslocados devido aos ataques terroristas na zona sul da província de Cabo Delgado. De Pemba, Isidina Chá, STV. Moçambique terá novas autarquias. O governo ainda não revelou o número nem os nomes dos novos municípios. A ministra da Administração Estatal e Função Pública diz que há estudos já avançados a serem submetidos à Assembleia da República. As sextas eleições autárquicas, agendadas para 11 de outubro de 2023, vão contar com novas autarquias para além das atuais 53. Segundo a titular da pasta da Administração Estatal e Função Pública, os trabalhos para esse efeito já avançaram. Na verdade, nós temos um estudo preliminar. O governo encorajou-nos a avançar com um estudo mais aprofundado, que possa culminar com a criação de novas autarquias. Então, é isto que nós vamos abordar. Mas depois o setor tem que ir ao terreno, porque há critérios, há indicadores que nós temos que avaliar para aferir se efetivamente essas unidades territoriais podem ou não ser elevadas a municípios. Ana Comuana falava esta quinta-feira na cidade de Maputo, no decurso do 8º Conselho Coordenador do Ministério que dirige, que, dentre vários assuntos, destacou que a aprovação da tabela salarial única vai trazer justiça salarial. Trata-se de uma medida que vai assegurar a justiça salarial aos funcionários e agentes do Estado que se encontram na mesma situação e carreira. Vai também promover a estabilidade nas nossas. Neste evento, onde participam os quadros do Ministério a vários níveis provenientes de todo o país, será discutida a reforma e a digitalização da administração pública. Foram reportados igualmente mais de 600 casos de corrupção ocorridos na função pública. A ministra da Administração Estatal e Função Pública recusa-se a explicar-se sobre o documento segundo o qual os dependentes dos combatentes devem ter prioridade no acesso a vagas de emprego na função pública. Este é o documento emitido pelo Ministério da Administração Estatal e Função Pública a instruir que os dependentes dos combatentes devem ter prioridade no ingresso à administração pública. A ministra recentemente circulou um documento confrontada na manhã desta quinta-feira sobre a base legal que sustenta o ofício por si assinado e sobre a indignação de alguns segmentos da sociedade. A ministra Ana Comuana foi categórica na resposta. Vai me desculpar sobre este assunto, não me vou pronunciar. Obrigado. Podemos ouvir sobre as novas. O Conselho da Administração do Banco Mundial aprovou um financiamento de 300 milhões de dólares para Moçambique. O valor deve ser aplicado na recuperação econômica do país de forma sustentável e inclusiva. O financiamento de 300 milhões de dólares prometido pelo Banco Mundial em maio já foi aprovado em Washington e será entregue em breve ao governo. Com o dinheiro, espera-se que se criem reformas para fortalecer as instituições e lance-se bases para um crescimento econômico que melhore a vida da população. Segundo a diretora do Banco Mundial para Moçambique, o financiamento deve ajudar na recuperação do país face aos efeitos econômicos da Covid-19. Parte do valor será aplicado em reformas para uma gestão criteriosa de receitas e maior transparência, da mesma forma que deverá apoiar o setor empresarial. Esta componente contém duas ações prévias: simplificação dos requisitos legais e regulamentares para abrir e operar empresas, melhorar o clima de investimento e incentivar o desenvolvimento e a criação de emprego, e levantamento de restrições legais e regulamentares para promover o acesso financeiro. Mais concretamente, este pilar inclui uma revisão da Lei de Investimentos de 1993 e do Código Comercial de 2005, que poderá resultar numa maior simplificação e digitalização de procedimentos.
Prevê-se ainda que haja mudanças na legislação por forma a simplificar os requisitos para a abertura de conta bancária para pessoas com baixos rendimentos. Espera-se que estas reformas aumentem o acesso aos serviços financeiros às micro, pequenas e médias empresas de baixo risco e às mulheres, mantendo ao mesmo tempo um quadro claro e sólido para prevenir atividades ilícitas. Segundo o comunicado do Banco Mundial, o financiamento acabado de ser aprovado é o primeiro de um conjunto de 3 já programados. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa. Mas antes, há informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Mais de 2.100 pessoas morreram vítimas de cancro no ano passado, no Hospital Central de Maputo. O cancro do colo do útero é o que mais mata. A situação preocupa a maior unidade sanitária do país. Nos últimos anos, aumentam os casos de doenças não transmissíveis no país e o Hospital Central de Maputo é dos que mais doentes têm recebido, com doenças como a hipertensão, a diabetes e os cancros, que representam também a maior causa de mortalidade naquela unidade sanitária. Sendo, por ordem de maior prevalência, as neoplasias malignas, com 2.121 casos, a diabetes 946 casos e a hipertensão com 360 casos. Achamos, e é resultado da evidência científica, que os cancros foram a principal causa de morte, com o cancro do colo do útero sendo o mais letal. Para além dessas doenças, houve outras que tiraram sono no Hospital Central de Maputo, isto porque foram as maiores causas de internamento. Nós encontramos as pneumonias, a esquizofrenia e os transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ainda ao uso de outras substâncias psicoativas, sendo a pneumonia aquela que representou a maior taxa de letalidade naquele hospital. A situação indica que há novas doenças que agora representam as maiores causas de internamento e óbitos no país e, por isso, há necessidade de se investigar e encontrar formas de reverter a situação. E as jornadas científicas do Hospital Central de Maputo, que iniciaram esta quinta-feira, são um caminho. Este momento de partilha e construção de saberes, que certamente vão contribuir para um Sistema Nacional de Saúde moçambicano mais informado e mais capaz, de forma a enfrentar os problemas de saúde atuais e futuros. Precisamos de mais pesquisas e mais partilha de conhecimento para cumprirmos com os objetivos de desenvolvimento sustentável para o setor da saúde. Nos últimos 5 anos, o Hospital Central de Maputo formou 208 especialistas em diferentes áreas de saber da medicina e atualmente produz cerca de 88 protocolos de pesquisa e publica 15 artigos em revistas científicas. As jornadas científicas da maior unidade sanitária do país terão duração de 2 dias. A Procuradoria Provincial de Maputo já legalizou a prisão de 9 indivíduos acusados de torturar e enterrar vivas 7 pessoas em Maluana, no distrito da Manhissa, província de Maputo, por alegado envolvimento no roubo de gado bovino. A confirmação foi feita pelo porta-voz da Procuradoria Provincial de Maputo, Jorge Chivinge, em entrevista à Rádio Moçambique. Já foi julgado o curandeiro que matou a esposa em Inhambane. O arguido desmente o crime. A sentença será conhecida ao final deste mês. Chama-se Simão Malas, um curandeiro de 52 anos de idade, que agora está sentado no banco dos réus, acusado de matar a própria esposa. O episódio deu-se no distrito de Mabote, quando Simão regressou a casa embriagado e decidiu agredir a esposa com um pau. O arguido pegou num pau de micros, vulgarmente conhecido por sembire, tendo empenhado contra a vítima e desferido golpes que atingiram na parte da cabeça. Como consequência dos golpes, a vítima viria a perder a vida
imediatamente no local dos fatos. Em declarações às autoridades, uma das filhas do arguido disse que aquela não era a primeira vez que tal acontecia e o cenário repetia-se sempre que ele estivesse embriagado. Já em tribunal, Simão nega que tenha sido ele quem matou a esposa. O juiz David Foloco marcou para o dia 22 de julho a data para a leitura da sentença. O luto em Moçambique pela morte de José Eduardo dos Santos começou hoje. A bandeira nacional já está a meia haste nas instituições públicas. Ontem o governo esteve reunido em sessão extraordinária para decretar 5 dias de luto pela morte do antigo presidente de Angola. A Rússia e a Ucrânia já chegaram a um acordo de exportação de cereais ucranianos. Os dois países vão criar um centro de coordenação conjunto nas entradas e saídas dos portos. As delegações da Rússia e da Ucrânia, coadjuvadas pela Turquia e as Nações Unidas, acordaram em criar facilidades para a exportação dos cereais retidos na Ucrânia. Durante uma reunião à vida esta quarta-feira na Turquia, país que vem assistindo às negociações desde o início da guerra, os países definiram como prioridade a garantia da segurança da navegação nas rotas de transferência, segundo confirmou o ministro de Defesa turco. Hulusi Akar disse igualmente que as negociações resultam de um acordo para formar um centro de coordenação em Istambul para garantir a segurança das rotas de transporte de cereais. A ideia é montar equipas nos portos ucranianos e nos locais de chegada onde deverão ser encaminhadas as exportações. Nos referidos locais estarão presentes os representantes de todas as partes. Na próxima semana, as delegações dos dois países deverão reunir-se novamente na Turquia para estudar todos os detalhes das operações e posteriormente assinar um acordo. E com a página internacional, saímos agora para uma curta pausa. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela capital de Maputo, temperaturas de 13 de mínima e 25 de máxima. Previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. Continuação de chuviscos em Xai-Xai, Gaza, 15 de mínima e 26 de máxima. Inhambane, mesmo cenário, 16 de mínima e 27 de máxima. Avançamos ao centro do país, começamos por Beira em Sofala, 17 de mínima e 26 de máxima, céu ligeiramente limpo, mesmo cenário em Chimoio, 12 de mínima e 23 de máxima, em Tete, em Quelimane, há previsão de chuviscos, 15 de mínima e 27 de máxima, agora em Tete, 20 de mínima e 30 de máxima, possibilidade de céu ligeiramente limpo. Avançamos ao norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome, 17 de mínima e 27 de máxima, continuação de céu ligeiramente limpo. Lixinga, 8 de mínima e 21 de máxima. Pemba, em Cabo Delgado, uma mínima de 21, uma máxima de 27. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora o desporto. Chiquinho Conde diz que a vitória dos Mambas diante dos Bafana Bafana foi sofrida. O selecionador nacional de futebol salienta que a equipa já pensa no jogo frente à Namíbia. Já tem uma estratégia para vencer. Temos uma equipa que vai se encarar de fazer o estudo daquilo que são os pontos fortes, os pontos fracos na Namíbia. Vamos ver o que é que nós fizemos de bom, o que é que nós podemos melhorar. Vamos refrescar certamente a equipa, porque é preciso refrescar, não vamos refrescar muito, mas temos que manter a consistência. Consistência que não é feita pelo selecionador nacional, mas sim pelos jogadores. Afinal, eu não trago nenhuma varinha mágica, não sou melhor nem sou pior do que os outros que cá estiveram, e tento passar uma mensagem muito simples, muito clara para os jogadores, e os jogadores pegam nessa ferramenta e eles desfrutam do momento. Os Mambas defrontam a Namíbia esta sexta-feira, quando forem 16 horas de Maputo. A Federação Moçambicana de Patinagem precisa de apoio para participar no Mundial de Hóquei em Patins. A competição vai decorrer em Argentina em novembro próximo.
Já se corre contra o relógio na Federação Moçambicana de Patinagem. Faltam 4 meses para o Mundial de Hóquei em Patins, competição na qual Moçambique pretende repetir o feito alcançado em 2011, em que ocupou a inédita 4ª posição, curiosamente no mesmo local em que se irá realizar a prova este ano, San Juan, Argentina. Estamos a bater algumas portas, temos tido boa receptividade, estamos a falar com empresas amigas, para pedir o seu suporte e as empresas estão dispostas a ajudar. E porque não há tempo a perder, a Federação já está no mercado à busca de um treinador para a seleção. Já identificamos o selecionador, posso dizer que estive com ele pessoalmente em Lisboa há pouco tempo. Ele aceitou o desafio e estamos exatamente a finalizar a vinda dele cá para Moçambique. É alguém com muita experiência. Eu não gostaria de estar a adiantar o nome, porque vamos chamar a imprensa para fazer essa comunicação. Em relação ao plano de preparação para a competição, Enéas Comiche Júnior garante que estão criadas as condições para tal. Temos de rodar os jogadores, vamos ver o que é que conseguimos fazer, pelo menos aqui a nível da região, para ver se fazemos um torneio com os nossos vizinhos, não é? Da África do Sul, da Suazilândia, para pôr os nossos jogadores a rodarem, né? Moçambique vai integrar o grupo A juntamente com Portugal, França e Itália, enquanto o grupo B será composto pelas seleções da Argentina, Espanha, Angola e Chile. Seleção de hóquei em patins precisa de apoio para participar no Mundial da modalidade. Vamos agora ao encontro de Boaventura Mocipo para conhecer os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. O país acusou o medo hoje, principalmente os maiores centros urbanos. Tudo na sequência da ameaça de manifestações à escala nacional. Várias instituições, principalmente escolas e estabelecimentos comerciais, encerraram. Os que estiveram a operar funcionaram a meio gás nas principais artérias de centros urbanos como Maputo, Beira e Nampula. O ambiente era muito calmo, típico de um feriado nacional. Até aqui não há alteração da ordem pública digna de registro. As forças policiais estão posicionadas em várias artérias, principalmente em cidades, como referi, Maputo, Beira e Nampula, para tentar evitar qualquer tipo de escaramuça. O Noite Informativa abre com este tema. Vamos, portanto, entrar em direto com os nossos jornalistas a partir de Maputo para uma visão geral sobre os acontecimentos esta noite. Vamos entrar do centro e vamos também entrar do norte. Tudo para entendermos como é que o país acordou hoje e como é que os principais centros urbanos vão dormir até amanhã. Este também vai ser um dos temas de discussão a seguir a entrada dos nossos jornalistas aqui no Noite Informativa. A CEMIM, portanto, as tropas da SADC vão ficar por mais um mês em Moçambique. Portanto, vão renovar o seu mandato, o mandato da sua missão, que terminava amanhã. O Presidente da República está, neste momento, em Cabo Delgado, a coordenar este processo de renovação. Tudo numa altura em que o Ministro da Defesa e o chefe da missão da União Europeia dizem que o terrorismo ainda vai levar tempo para ser eliminado. Ou seja, os terroristas não se rendem e continuam a realizar ataques em pequena escala. Há questões importantes a discutir. A primeira é até quando Moçambique vai convencer as tropas estrangeiras a permanecerem no país. Ou seja, qual é o limite da presença das tropas estrangeiras no país? A outra questão é se as forças de defesa de Moçambique já estarão preparadas para uma eventual saída das tropas estrangeiras. Vamos discutir estes pontos também aqui no Noite Informativa. Hoje vou também receber o polêmico político Yacoub Sebinde. Sebinde, que está a fundar a coligação eleitoral Afonso Dhlakama. A Renamo e a família de Afonso Dhlakama já vieram ameaçar
levar este político a tribunal. Ele vai explicar qual é o seu projeto político e de vida. Jacob Sebinte, que é membro da Comissão dos Títulos Honoríficos e de Condecorações, um político que em 2016 ofereceu a Frelimo 17 mil meticais para a realização do seu 9º Congresso e também ofereceu 5 mil meticais a Renamo para também realizar o seu Congresso. Portanto, vamos rebobinar um pouco a vida deste político Jacob Sebinte e entender o que vai na sua cabeça quando rebusca o nome de Afonso Dhlakama para um projeto político. Estes são os temas de Noite Informativa, caro telespectador. Hoje, quinta-feira, eu e os meus convidados já a seguir aguardamos por si. Até já. O convite está feito. Acompanhe daqui a pouco Noite Informativa no canal de notícias. Chegamos ao fim no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite e bom descanso.